Vamos abrir a palavra de Deus, Gênesis capítulo 1. Verso 31. Gênesis 1, 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Senhor, pelo culto que prestamos a Ti, que o Senhor recebeu em Cristo Jesus. Agora rogamos ao Senhor que nesta aula o Senhor, mais uma vez, pelo Teu Espírito, manifeste a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós, nos ensinando mais sobre a Tua santa lei e sobre aquilo que o Senhor requer de nós. É no nome de Cristo que mais uma vez nós te pedimos. Amém. O que é o bom? O que é algo que pode ser definido como bom? Definir as coisas não é muito fácil, né? Toda vez que você pede para definir algo, geralmente você tem uma tendência de descrever a coisa pelos seus acidentes e não pela sua essência. A gente tem muita dificuldade de definir as coisas na sua essência. Geralmente a gente fala dos seus acidentes, por exemplo, o que é Deus? Aí a gente diz, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça. É a forma que nós temos de descrever Deus. Mas esse não é Deus, esses são os atributos, né? As perfeições do Senhor. Deus é Espírito. Né? Na Assembleia de Westminster, foi uma das perguntas mais difíceis de serem descritas no catecismo. Quando eles chegaram à pergunta 4 e tinham que definir o que é Deus. E o que está registrado lá é uma oração de um dos puritanos que estavam ali presentes. Ele ora e aquela oração é registrada com a definição do que é Deus. Deus é Espírito, eterno, imutável em seu ser, santidade, verdade, bondade. Isso é uma oração. Essa é a definição do que é Deus. O que é bom? Bom é tudo que está em conformidade com Deus. É o que Deus diz que é bom. O que é ruim, o que Deus diz que é ruim. É fácil definir assim, né? Mas nem sempre é possível definir assim. Talvez você precise definir a bondade em outros termos. E aí você poderia definir que bom é o seguinte: o que é uma coisa boa? É uma coisa que é feita com a intenção correta, é a coisa que é feita pelos meios adequados, com os propósitos certos, e que causa os efeitos corretos. Por isso eu citei Gênesis 1, 31. Porque quando Deus decidiu fazer toda a criação, Ele tinha a intenção correta. Fazer o que é bom. Ele usou os meios adequados. Ele usou a sua palavra pela força do Espírito agindo no Filho. Os meios corretos. Ele tinha a intenção correta, o propósito final. Era criar algo que lhe glorificasse, que fosse a sua imagem e semelhança. E o resultado foi exatamente aquilo que ele se propôs a fazer. Isso é uma coisa boa. Por isso a gente diz que de boas intenções o inferno está cheio. Porque você quer chamar uma coisa de boa quando só tinha o primeiro elemento do que é bom, a intenção. Mas se você tem, por exemplo, a intenção de melhorar de vida, e você faz isso por meio do roubo, isso é ruim. Talvez você até encontre o resultado que você esperava, que você fique rico. Só que o meio é inadequado. Você pode ter a intenção correta, você pode ter o meio correto, mas você pode estar completamente errado. O que vai dizer? O resultado. Existem pessoas que se matam de trabalhar, que trabalham honestamente, mas que nunca chegam aos resultados que pretendiam.
Porque a forma de trabalhar, como ele organizou o trabalho na vida dele, está errado. Então ele só se bate com os cardos e abrolhos, nunca ele tem resultado. Então o que é uma coisa boa? Intenção correta, meios adequados, finalidades condizentes e resultado que está de acordo com a intenção. É assim que você define o que é bom. Se não preencher todos esses elementos, não é uma coisa boa. A lei de Deus é boa porque ela tem todos esses elementos. A lei de Deus, ela tem boas intenções, ela usa os meios adequados, ela, no final, traz bons resultados, por isso ela é boa. E na discussão que nós temos tido aqui a respeito de lei natural, né? A lei que foi colocada na mente do homem, tá? Encravada na nossa alma, e que foi rejeitada pelos ímpios, lembrando que o contexto que C.S. Lewis está escrevendo no livro é uma sequência de palestras que ele dá numa rádio em Londres durante a Segunda Guerra Mundial, e ele fala primeiramente da lei, né, mostrando que a lei ela está acima do sentimento coletivo, não é só um sentimento coletivo de autoproteção, mas a lei é superior a isso, ela está fora do homem e acima do homem, e ela regula todas as ações do homem. Ele foi objetado por cartas. Algumas cartas começaram a ser escritas e enviadas para ele, pelas quais ele começa a tratar e mostrar que não é um sentimento de coletividade. Você fazer o que é certo não é para o bem comum. Porque o homem não tende a pensar para o bem comum, ele tende a pensar no seu próprio bem. E muitas vezes aquilo que ele faz não tem bem comum nenhum. E mesmo assim ele faz. E ele começa a mostrar que essa lei natural, ela é algo que nos move a fazer o que fazemos do modo que fazemos. Você querer explicar a lei pelos efeitos, né, que é o benefício para a coletividade, é um erro absurdo. Por que você faz o que é bom? Você precisa ter uma explicação moral, não uma explicação final. Ele diz assim: volto agora ao que disse no final do primeiro capítulo. Isto é, que há duas coisas estranhas sobre a humanidade. Primeiro, que eles são perseguidos pela ideia de que há um tipo de comportamento que devem adotar, que a gente pode chamar de justiça. Você busca um comportamento do outro, inclusive. É interessante que nós não apenas buscamos para nós mesmos, mas nós cobramos do outro. A gente quer que o outro faça. E quando o outro não faz, a gente se sente injustiçado. Esse fato não pode ser explicado pelo seu resultado, que é o bem comum. É porque existe algo que nos une universalmente, que está acima e além de nós, que é o que ele está definindo aqui como lei natural. Segundo, que na verdade eles não agem de acordo com ela. Ou seja, uma verdade é: todos nós esperamos um determinado comportamento do outro. E a segunda verdade é que ninguém se comporta como deveria. A gente sabe que deve ser verdadeiro, honesto, sincero, né? Ser fiel. E aí, no final das contas, nós erramos exatamente naquilo que cobramos dos outros. São duas verdades que o homem não pode escapar. Você pode achar que fui particularmente duro com a humanidade, afinal de contas, você pode dizer que o que eu chamo de quebrar a lei de certo e errado ou da natureza significa apenas isto, que as pessoas não são perfeitas. Olha, isso é óbvio. Quando você diz assim, as pessoas têm uma lei e elas não cumprem a lei, aí o resultado disso, né? A consequência lógica que você tira é porque ninguém é perfeito. Quando você diz isso, meu amigo, você está arrumando subterfúgio para viver na imperfeição. Você está dizendo, ninguém é perfeito, por isso vivamos cada um do jeito que acha melhor.
Mas quando você volta para a sua vida normal e alguém é injusto com você, você quer declarar justiça. Você quer buscar justiça. Mas como? Você acabou de dizer, todo mundo é imperfeito. É uma realidade a nossa imperfeição. Mas se ela for normalizada, se ela for utilizada como motivo para viver como vivemos, onde é que a gente vai parar? Qual é o final dessa história se nós nos entregarmos a quem nós realmente somos? Nós estamos perdidos, irmãos. Essa seria uma boa resposta se o que eu estivesse tentando fazer fosse determinar a quantidade exata de culpa que nos cabe por não nos comportarmos como esperamos que os outros se comportem. Mas esse não é absolutamente o meu intuito. Nesse momento não estou preocupado com a culpa, estou apenas tentando descobrir a verdade. Aí ele começa a dizer, o exemplo que ele usa aqui é interessante, né? Logo em seguida. Ele diz, quando você pega uma pedra, a pedra ela é boa em si. Por quê? Porque ela foi feita por Deus. Deus tinha uma determinada intenção. Deus usou os meios corretos para fazer a pedra do jeito que ela é. E o resultado foi exatamente aquilo que ele queria que acontecesse. A pedra é boa em si. Mas eu quero pegar a pedra, uma pedra bruta, e eu quero fazer com que essa pedra ela vire uma escultura. Só que os escultores que usam pedras, eles sabem exatamente o tipo de pedra, o formato de pedra que vai ser adequado para aquele tipo de escultura que ele quer. Se ele toma uma pedra errada, por exemplo, ele toma uma pedra que é uma bola pequena, e ele quer fazer daquela pedra uma escultura de um homem em tamanho real. A pedra é boa em si, mas ele vai dizer, essa pedra não é boa. Não é que ela não é boa, ela é boa sim, ela não é boa para a finalidade que você quer. Ela não é adequada para a finalidade que você deseja usar. Uma árvore é boa em si, mas se você tem fome e a árvore não é uma árvore frutífera, você vai chamá-la de má. Mas a árvore não é má. A árvore é boa. Não é boa para o fim que você deseja. Nós tratamos, irmãos, na nossa convivência, né, e nós muitas vezes quebramos a nossa cara por conta de situações semelhantes. Nós queremos dar uma utilidade a uma pessoa que ela não tem, na sua essência, a capacidade de agir da forma que nós queremos. Então, a pessoa, ela só vai desenvolver as suas capacidades se ela estiver dentro do ambiente que lhe é favorável. Por exemplo, se uma pessoa tem determinadas habilidades com números e nenhuma intimidade com letras, e você a contrata para escrever textos, não é que a pessoa é ruim, não é que é um profissional ruim, é que é um profissional colocado no lugar errado. Você não pode esperar que ele escreva grandes textos se ele não tem capacidade para isso. Daí a habilidade do dono de empresa, do patrão, do gestor, de colocar as pessoas certas nos lugares certos. E aí cobrar cada um naquilo que ele tem a capacidade. Se você internalizar isso para a sua vida, meu irmão, você vai resolver boa parte dos seus problemas. Não só em termos de funcionários, mas na vida. Amigos, né? Pessoas que você chama de amigos e elas nunca se propuseram a ser tuas amigas. Está na cara, só você que não vê. A pessoa nunca foi recíproca no cuidado que você tem com ela, nunca demonstrou o carinho que você tem por ela, a preocupação que você tem por ela, mas você insiste de ficar chamando aquela pessoa como amiga. Quando dá errado, é quando você faz mais do que
do que ela retribui, aí você diz assim, mas rapaz, eu sou teu amigo e tu não é. É possível que tenha sido engano, né? Que a pessoa demonstrou uma coisa era outra. Mas na maioria dos casos nem é. A gente fica imaginando coisas que não são. A gente fica atribuindo às pessoas características que elas não demonstraram ter. E aí a gente quebra a cara mesmo. Não é nem que a pessoa é um mau amigo, vou passar. É porque a pessoa não quis ser teu amigo, presbítero. Perfeito. Menosprezado, né? Injustiçado. Perfeita aplicação. Perfeito. O presbítero está dizendo o seguinte: a minha aplicação foi de cima para baixo. O patrão que tem que enxergar as capacidades do funcionário. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você diz assim, rapaz, eu tenho capacidade para ser gerente, mas ninguém viu isso. Isso passou na tua cabeça, tu colocou isso na tua cabeça e você acha que, não, eu tenho que ser gerente. Como é que ninguém me vê aqui? Eu sou um grande líder. Ninguém viu isso. Aí você vai passando um ano, vai passando 2 anos, 3 anos, e nunca vem o cargo de gestão. Aí sabe o que é que acontece? Você fica com raiva do teu patrão ou do teu gestor, porque ele não está vendo. Mas você deveria parar para pensar, peraí, mas será que eu tenho mesmo? Porque se eu tenho e ninguém vê, tem alguma coisa errada. Isso não é só profissionalmente falando. Ele sonhou que quer alguma coisa, ela não vai em busca dessa coisa, não busca o meio necessário para chegar, para alcançar esta determinada coisa que ela almeja, mas ela é frustrada por nunca ter conseguido. Seja amizade, seja alguma coisa profissional, seja algum meio espiritual. Ela foi frustrada, uma maravilha que o Senhor dela a graça da satisfação na minha vida. Mas falando do meio de graça, para que essa graça da satisfação seja derramada. Ela deseja muito a bênção de uma melhoria de emprego, ajuda os poderes a aliviar as competências necessárias. Ela queria ganhar mais, mas não costuma produzir mais. Por diante. E aí a gente volta para aquele conceito inicial, né? O que é bom? O que é você alcançar o bem? O bem é qualquer projeto seu. Se você, eu estou numa determinada posição profissional e eu quero estar em outra. Isso é uma intenção. Até aí você só tem a intenção. Que é boa, crescimento é bom. Mas o que é que tu está fazendo para alcançar aquele objetivo? Se você não tem os meios, meu irmão, de agir, sabe que aí você vira aquela pessoa esquisita, né? Que você quer dar o toque de rodeio, né? De arrodeio, como a gente diz aqui. Você quer sair da intenção para o resultado. Aí vira uma coisa, vira um Frankenstein, né? Vira coach. Pronto. Acho que a melhor definição para isso é coach. Coach é o seguinte: o cara tem a intenção de ficar rico. Aí qual o meio que ele usa? Ensinar o que ele não sabe. É basicamente isso. Não sei se todo consultor de Sebrae é assim, mas coach com certeza. Nunca fizeram aquilo que ensinam.
Não pode dar certo um negócio desse, meu amigo. Se você quer crescer na vida, você tem que entender existe uma lógica no crescimento. E também não é só esforço, né? Vou me esforçar aqui na empresa e vou crescer. Não é isso. Tem gente que se mata. Veja, quer pessoa mais esforçada que um pedreiro bom se esforça demais, mas chega no final do dia ele está morto. Sabe quanto foi a diária dele? Uns R$ 120, né? R$ 100. R$ 100. O ambiente que nós vivemos de um pouco, né? O nosso não é tanto, mas existe um pouco de liberdade econômica. Ele não premia o esforço pelo esforço, não, meu amigo. Ele premia o esforço adequado. É por isso que um cara que tem um negócio bom, ele pode, na segunda-feira, se dar o luxo de dizer: amanhã eu não vou trabalhar, não, eu vou para a praia. E ele consegue ter a empresa dele todinha na palma da mão dele, tudo vai funcionar. Né? Parece vagabundagem, né? O cara tá, rapaz, é segunda-feira na praia. Sim, ele ganha quanto? E o pedreiro? 120. O negócio não é só se esforçar, o negócio é o meio que você utiliza para alcançar os teus objetivos. Você está usando o meio errado, você vai morrer de trabalhar e não vai conseguir nada. Você vai se humilhar para a pessoa que você quer casar e a pessoa não olha nem para você. Você vai se matar querendo um namorado, um noivo, um casamento para a primeira pessoa que aparecer. Não vai acontecer. Os meios estão errados. Existe uma lógica na vida. E serve, como o presbítero disse, casamento, amizade, negócio, vida espiritual. Eu não sei por quê, pastor. Eu não tenho fé. Rapaz, tu faz devocional? Não. Tu faz culto doméstico? Não. Tu vem para a reunião de oração? Não. Ai, meu filho, aí é difícil, né? Porque existem os meios que foram dados. Inclusive, eles são chamados assim, meios de graça. Você não usa dos meios de graça e cobra graça. Aí fica difícil, né? Não tem como ter satisfação no Senhor, não tem como ter vida espiritual consistente, não tem como ter nada. Você nega todos os benefícios que a igreja lhe dá. Você nega o pastoreio, você nega a reunião de oração e doutrina, você nega os estudos, você nega o culto muitas vezes. Mas você quer arrumar o objetivo certo. Não vai dar certo. E o pior é que quando dá errado, você não fica com raiva de você, não. Você fica com raiva de quem? De Deus e dos outros. Aí fica complicado de viver. Existe uma lei que ela rege nossa vida, irmãos. E se você não utilizá-la, você nunca chegará a esses objetivos. Na página 46, para quem está acompanhando, diz assim: as leis da natureza, ao serem aplicadas a pedras ou a árvores, podem não significar nada além do que a natureza de fato faz. Mas se tomarmos a lei da natureza humana, a lei do comportamento digno, aí as coisas mudam. Essa lei certamente não quer dizer o que os seres humanos de fato fazem, pois, como eu disse anteriormente, muitos deles não obedecem a essa lei em absoluto. Aliás, nenhum deles lhe obedece completamente. A lei da gravidade lhe diz o que as pedras fazem se você as deixar cair. Mas a lei da natureza humana lhe diz o que os seres humanos devem fazer e não fazem. Aí vem outro ponto. Você lê a Bíblia, não vai mudar necessariamente nada na sua vida. Sabe aquela mensagem que tem nos ônibus, alguns ônibus aqui de Campinas, né? Leia a Bíblia. É uma boa mensagem. Mas eu queria lhe dizer, irmãos, e não fique escandalizado com o que eu vou lhe dizer, que ler a Bíblia simplesmente não vai mudar nada. Sabe por quê? Porque muitos ateus leem a Bíblia todo dia, sabe? Só com um objetivo, para confrontá-la.
Não é ler a Bíblia simplesmente. Primeiro, se você não lê com os olhos de submissão, se você não lê pedindo auxílio ao Espírito, você está lendo um texto como qualquer outro. A Confissão de Fé diz que existe um modo de ler a Bíblia em submissão, grande reverência, sabendo que ali é um texto que procede de Deus. Tem a disposição, em primeiro lugar. E segundo, esta disposição, por ser de humilhação, ela lhe leva a buscar os meios pelos quais você vai aplicar aquilo. Porque se fosse assim, o sujeito que veio para a igreja um dia e se converteu, aquela conversão mudava a cabeça dele todinha. Ele ouviu a palavra, um dia se converteu, pronto. Ali desceu um negócio na cabeça dele, agora ele é o crente mais consistente do mundo. Não é assim. Muito pelo contrário. Lembre-se de quando você se converteu. E o tanto de inconsistência que tinha na tua fé. O tanto de coisa incoerente que você dizia e não fazia. Alguém aqui se converteu, por exemplo, já sabendo que deveria honrar o dia do Senhor? Então, por um bom tempo, nós desonramos. Nós quebramos o dia do Senhor. Isso é uma inconsistência absurda. Mas ela foi diminuindo, né? Como é que ela vai diminuindo? É porque você volta para o texto, lê e se submete. Lê e se submete. Lê e se submete. Ouve e se submete. Ler a Bíblia sozinho não vai mudar nada. Não é, a religião da gente não é religião pagã, mística. Não é católico romano que pega uma Bíblia deste tamanho, bota na sala, abre no Salmo 91 para... Não é para espantar mal olhado, né? Para espantar o mal de casa. Não, olha, em casa tem a Bíblia, viu? Tá lá no Salmo 91. O Salmo 91 é amarelado. Aí o resto das páginas bem branquinha, que nunca foi usado, só fica no Salmo 91. Salmo 91, você tem que entender o Salmo 91. É um texto. Deus se revelou não por amuletos, mas por textos. O texto tem um significado. A lei tem um significado. Você vê o tanto de tempo que a gente gasta aqui numa lei como essa de Deuteronômio para entender o que ela queria dizer, em primeiro lugar, naquela época. Segundo, quais eram as aplicações para aquela época. Terceiro, como essa lei vai ser entendida no Novo Testamento. Quarto, como essa lei vai ser aplicada ao século XXI. E quinto, como vai ser aplicado no século XXI a mim. É um caminho enorme. Só que quando ela aplicou a mim, aí eu digo assim, agora, como é que eu vou fazer com isso aqui para aplicar na minha vida? Da leitura do texto. Para isso fazer mudar algo na minha vida. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O cara tinha depois do sermão de hoje, o cara tinha uma loja que vendia falsificação. Que tem eufemismo hoje, né? Não é falsificação, é réplica. É réplica. Vai dizer o dono da marca, vai ver o que é que ele acha de réplica. Não é falsificação, é réplica. De primeira linha. Aí o sujeito ele sai daqui, ele diz, rapaz, eu vivo de fraude. Todo real que entra na minha casa é uma fraude. Eu quero ver se o cabra realmente creu que ali é verdade. Lê a Bíblia, leu, ouviu, né? Agora volta para lá e feche sua loja. Venda esse negócio, acabou. Amanhã, não é terça-feira não, viu? Amanhã. Você chega em casa, eu vou mudar minha vida agora. Às vezes a gente não tem um time certo, não tem a medida certa, né? Às vezes, não estou falando sobre esse ponto especificamente, mas tem sermão que é tão duro, que quando termina eu já sei, alguém vai me chamar no gabinete.
Aí o cara vai jogar tudo pro ar. Pastor, pelo amor de Deus, eu tô totalmente errado aqui, eu vou... Não, calma aí, olha. Aí você vai ajudar a aplicação do sermão. Mas uma coisa boa aquela pessoa teve, a disposição de mudar. Não adianta nada uma lei bonita que ninguém respeita. O sermão de hoje foi a coisa mais linda do mundo. Amanhã o cara está vendendo falsificação de novo. O que adianta? Amanhã ele está roubando. Amanhã ele está enganando o cliente dele. Amanhã ele está mentindo para o cliente dele. Não mudou nada. Lembram-se do tema que nós estamos tratando esse ano? Cristianismo autêntico, verdadeiro. Cristianismo vivo. Que faz alguém ter a capacidade de mudar até o seu negócio. Eu ouvi um exemplo já há alguns anos que realmente mudou minha vida. É um dono de uma rede de supermercados em Tucuruí. Tucuruí é interior do Pará. Ele tem a maior rede de supermercados da cidade e ele é crente, presbítero, e por muito tempo não sabia o que era dia do Senhor. Então o supermercado dele abriu no domingo. Aí um dia o pastor pregou, explicou a ele o que era o dia do Senhor. Aquilo ali mexeu tanto com ele. Foi um negócio assim, tão pesado, que ele no domingo seguinte não fechou, não abriu mais. E sabe o que aconteceu com a rede de supermercado dele? Continua a maior e agora é maior do que era antes. Agora eu lhe pergunto, isso é uma garantia que se você fechar no domingo você vai ser o maior da cidade? Não. A gente não é fiel para que Deus nos dê a prosperidade. A gente é fiel porque a gente deve ser fiel, porque fidelidade é algo bom. E aí Deus abençoa. Exato. Ou seja, não tem um clube, né? Se o clube vai precisar do domingo. Não são necessariamente mais físicas, porque no final é o resultado do mundo. O resultado vai ter. Geralmente, o que acontece com os filhos é uma sociedade, toda ela é organizada para o ápice da semana. Se a quebra do Senhor, porque quando é que o pessoal se reúne para o lazer? Praia. Para o lazer dele ser feito domingo. O negócio é ele vai se ele deixar de fazer no domingo, ele não vai trazer, porque a vida inteira está organizada para o lazer ser só no domingo. Agora, o que é que ele vai ter que fazer? Para ele voltar do lazer. Qual é a ordem das coisas? Eu reorganizo o meu primeiro e depois eu passo a guardar o do Senhor, ou eu passo a guardar o do Senhor, sacrifico o lazer, depois reorganizo minha vida para que eu possa lá na frente do lazer. Aí vai ficar muito claro. Não, eu não guardo aquela coisa do efeito. Eu faço uma série de ações e eu considero o efeito contrário às ações que eu Isso diz respeito a estudo também.
a escola agora ela foi moldada para incentivar a quebra do Dia do Senhor também. Especialmente quando os jovens estão ali próximo da época do Enem. Eles têm aula muitas vezes o dia inteiro. É uma coisa muito louca isso, né? Deixa o jovem o dia inteiro fora de casa. E aí, quando chega sábado e domingo, eles vão fazer o quê? Simulado. Simulado. Eu lhe pergunto, você é obrigado a fazer simulado? É. Se você não for, eles botam uma arma na sua cabeça? Então não vá. Você não é obrigado, não. Oi, amada. Tira a nota baixa. Se for. E se for? Se for o quê? Adventista, né? Aí eu pergunto, quantas vezes algum crente reformado entrou com um documento lá para dizer, meu filho não vai fazer o simulado, porque nós, se precisar, eu faço o documento, eu faço. Eu baseio teologicamente, você só assina embaixo. Mas nunca fui procurado. Concurso público, nunca foi procurado. Pastor, faça um documento aí, pastor, para não ir pro... Nem que eu perca. Mas tenta, pelo amor de Deus, vocês nem tentam, rapaz. Ninguém nem tenta. Ter um salário e ter alguma estabilidade. Ter alguma estabilidade específica. Não é coisa ruim, não. Mas se organizar a vida inteira, desde novinho, você já começa a estudar com vistas àquilo ali. Só que você não coloca uma coisa nessa equação lá que você resolver, sem fazer. E aí, justamente, todo concurso não estudou, não houve essa capacidade de fazer prova no dia. Então, eu vou fazer isso não, porque quando eu vou fazer as provas, que serão muitas, imagina que eu sou eu vou ter que fazer no dia do Senhor, porque as provas são no dia do Senhor e não há oportunidade de criança. Muitos são empregos melhores do que você poderia. Mesmo que não tivesse, excluindo essa questão, já que não haveria nenhuma outra possibilidade de fazer um grande prova, a prova tem que ser lá, naquele dia do Senhor e ponto final. E pudesse ser, mas todas as profissões não exigem que você queira o dia do Senhor. Agora, qual é o problema? Tá? Uma vida inteira organizada para fazer parte de um esquema que vive para respeitar, para desonrar, para blasfemar. O problema é que a gente não tem a disposição de quebrar esse sistema que foi organizado para o pecado. Essa é a verdade, irmãos. E aí? Não é gratuito, que fica no país que está fazendo emprego, quando a mão dele vai para outro lugar. Acho que em outro lugar. A única coisa que tu sabe fazer é se acomodar. O que é que tu vai fazer lá? Aí tu vai ser a coisa que sorveu a vida inteira. Alguém precisa se virar todos os dias para Alguém pode dizer assim, vocês estão dizendo isso porque vocês não têm jovem em idade de fazer Enem. Por exemplo, você não tem. E, em segundo lugar, é só ver qual é o tipo de educação que a gente está dando aos filhos da gente. Os nossos filhos estão no Nox Kids que não segue
a Base Nacional Comum Curricular. Consequentemente, eles não têm nenhum tipo de graduação que seja atestada pelo Estado. Então, o que eu estou dizendo aqui a vocês não é uma coisa que a gente vai fazer, não. Estou dizendo uma coisa que a gente já faz. A gente já rompeu com o sistema no começo. Mas uma coisa que eu já ouvi falar, já ouvi 500 vezes, quando a gente está conversando com as mães que querem entrar na tutoria. Pastor, e o Enem? Pelo amor de Deus, meu irmão. Primeiro, quantos anos teu filho tem? Tem 4 anos. Não sabe nem se vai ter Enem lá. Sabe nem se vai precisar fazer Enem. Primeiro lugar, isso muda direto. Segundo, as melhores profissões que estão surgindo não precisam de ensino superior. Você tem medicina e qual outra? Direito é profissão boa. Profissão assim, que está dando dinheiro. O que é que está dando dinheiro? Medicina. Computação não precisa. Então, assim, irmãos, e se precisasse? E se precisasse? E se a quebra do dia do Senhor, que é o ponto aqui que a gente está tratando, qual é a gravidade de um pecado? Como é que ele é expresso? Como é que é expressa a gravidade do pecado? Pelo quê? Pela punição. Qual era a punição que era dada pela quebra do dia do Senhor? É morte, meu filho. É a morte. Você tem noção do que é isso? Você fazer seu filho não vir para o culto, permitir que isso aconteça porque vai estudar, ou porque vai se preparar para o Enem, ou sei lá mais o quê. Comparar, né? Você compara. Você, por exemplo, você roubar, ter um filho ladrão é uma vergonha, né? É uma vergonha. Mas o ladrão não era morto. Mas você prefere ter um filho que quebra o dia do Senhor do que ter um filho ladrão. Na lei de Deus, é menos mal, porque não pode ser bom, é menos mal um ladrão do que um que quebra sequenciadamente o dia do Senhor. Como é que eu sei isso? É só comparar os castigos, as punições que eram dadas. Por que a gente está dizendo isso aqui, irmãos? Qual é o benefício que há em dizer isso? Só para vocês. Só para a família de vocês. Só para os filhos de vocês. Só quem vai se beneficiar são eles. Eles vão ser prejudicados em alguma coisa, não tenha dúvida. Mas lembra que eu já falei aqui, o evangelho não é sobre ganhar, é sobre perder. E mesmo assim, não quer dizer que eles vão perder tudo. Não quer dizer isso. Estava falando com o pastor, almoçou com o pastor Paulo Brasil quinta-feira. O filho dele é formado em computação. Formado não. Ele trabalha. E tem 21 anos, eu acho. Ele já ganha mais do que o pastor Paulo Brasil com 50, com vários empregos que ele tem. Ele está juntando todos os meus empregos. Seminário, presencial, EAD, coordenação acadêmica, igreja. Se eu juntar tudo, meu filho, com 21 anos, trabalhando dentro de casa, sem formatura, ganha mais do que eu. Então, por que a gente não organiza, a gente não passa a organizar a vida da nossa casa para não pecar? Não seria mais justo isso? Agora, isso é um rompimento grande. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é necessário. É um rompimento muito grande. Mas uma coisa que conversávamos essa semana, né, em outro aspecto, é que não se rompe com o sistema no sistema.
Se você se adequa a todo o sistema de pensamento do mundo, você não tem como romper com ele. Por exemplo, eu vou fazer uma escola redimida. Aí o que é que eu vou usar? Eu vou usar o sistema de ensino que todo mundo usa. Não dá, meu filho. O negócio foi feito para dar errado. O caso prático que nós estávamos tratando era sobre política, né? Geralmente, quando você tem um cristão que é correto, honesto e é militante, aí ele diz assim: eu vou ser vereador. Eu vou tentar ser vereador. Só que aí ele acha que, por ser vereador, aí ele diz assim: eu vou mudar a cidade. Meu amigo, o vereador mal muda a vida dele. O salário não é nem essas coisas todas. Quanto mais mudar a cidade. Não muda, não. E não é por falta de tentativa de alguns. Alguns tentam. Tem deputado que tenta. Tem senador que tenta. Tem presidente que tenta. Mas mudou? Não muda, porque você não vai mudar o sistema. O sistema foi feito para ser imutável. Você vai para dentro dele, sabe o que é que você se torna? Um agente do próprio sistema, sem querer. Você passa a retroalimentar aquele negócio sem querer. O teu esforço é pelo contrário. E no final das contas você faz a mesma coisa. Deixa eu dar o exemplo que a gente usou naquele dia. Né? O exemplo foi o seguinte. Você bota numa comparação Lula e Sérgio Moro e aquele procurador que foi condenado essa semana, como é o nome dele? Dallagnol. Lula, Sérgio Moro e Dallagnol. Se fosse para separar, você colocaria certamente Lula de um lado e Dallagnol e Sérgio Moro do outro. Um é a injustiça e o outro é a justiça. Quando sai uma decisão dessa, que diz assim, o procurador que trabalhou dia e noite para botar um ladrão na cadeia, foi condenado a pagar uma indenização ao ladrão por danos morais. Aí, rapaz, que mundo é esse? A gente fica revoltado. Rapaz, que mundo é esse? Isso é uma loucura. Mas primeiro, vamos analisar friamente. Lembra da frase que Moro, que tu citou naquele dia, que Moro falou lá atrás? Segundo o conceito de Sérgio Moro, a lei não pode ter ideologia. Aí a gente até brincou. Vai dizer isso a quem fez a lei. Quem fez a lei foi político, meu filho. Tudo que político tem é ideologia. Ou seja, saiu do Congresso Nacional a lei. Mas o cara... Isso é burrice. Esse Sérgio Moro é um homem inteligente. Mas dizer um negócio desse é porque ele não pensou. Como é que tu disse que a lei não tem ideologia? A lei desceu do céu, foi? A lei saiu do Congresso Nacional. Mais de 500 homens que a gente não confia. Aí quando... Veja, você não confia nos homens. Mas quando junta os 500 e sai uma lei, aí você diz, esta lei que saiu daquele lugar não tem ideologia. E você passa a trabalhar dessa maneira. A lei é fria. A lei, ela não tem ideologia. Mas só que quem fez a lei tinha. E você trabalha com isso. Aí você começa a trabalhar. E prender bandido. E correr atrás de bandido. E expor bandido na televisão. E mostrar no PowerPoint. IP. E todo mundo se animando. O Brasil está mudando. O Brasil está mudando. Aí teve um repórter da Jovem Pan, há 2 anos, que disse assim... Eu me lembro, e ele passou na cara essa semana. Ele pegou e disse o seguinte... Lula vai ser solto e vão pagar a indenização a ele. Rapaz, na época eu disse, esse bicho é doido mesmo. Quando foi essa semana, quando saiu a decisão, ele fez, lembra do que eu falei? Foi solto e está recebendo indenização por danos morais. Por quê? Quando estava naquela agonia, todo mundo é PowerPoint e mete
áudio vazado na televisão, todo mundo vai, é assim, preso. Aí você pronto, agora o Brasil mudou. Meu filho, o sistema é bruto. O sistema, ele não brinca, não. As tuas causas vão ser julgadas no final por quem? Pelos caras do sistema. Aí disseram, epa, não é assim não. Eles usaram a lei, mas peraí, mas a lei não é sem ideologia? A lei tem ideologia e quem interpreta a lei tem ideologia também. O problema é qual é a ideologia da lei e qual é a lei de quem interpreta a ideologia. Esse é o problema. Quando veio de lá para cá, agora, o levante do sistema, o sistema veio passando por cima de todo mundo. Todas as causas foram anuladas. E, mais uma vez, um outro repórter da Jovem Pan, que é da área de direito, denunciava isso. O foro está errado, a vara não é essa. E, assim, se você olhar direitinho, só caía na mão dele, né? Quando vem agora, aí o cara é declarado suspeito, é declarado que a vara correta não era aquela, é incompetente, e que foi exposição demais, ou seja, danos morais. Só que o lado de cá, está pensando que foi prejudicado? É? Vocês viram quanto é que custa uma palestra de Sérgio Moro? De Dallagnol? Rapaz, ele tira aquela multazinha, R$75 mil ali, ele tiraria numa palestra. Ele tiraria. Mas sabe o que foi que o povo fez? Doou o dinheiro. Meu Deus do céu, o povo é muito inocente. Eles servem ao mesmo sistema, minha gente. Não se engane, não. Agora, um é um homem honesto. No que diz respeito a trabalhar, receber. O outro é um ladrão. Eu não estou dizendo com isso, veja, não me entenda mal, não. Eu não estou dizendo que eles se juntaram para fazer isso, não. Um tem ódio do outro. Mas eles servem ao mesmo sistema. Sabe qual é um dos sinais disso? Onde é que os dois que eram da justiça estão agora? Na política. Na política. Um dos motivos é se proteger. Porque depois que você entra no sistema e você tenta se levantar contra o sistema é bruto. Aí ele vem para cima de você. Aí o que é que você faz? Você precisa mais do sistema ainda para que ele lhe proteja dele próprio. E aí começa a conchava, aí começa... Aí você se perdeu, meu filho. Você não vai mudar. Você não vai mudar o sistema no sistema. A gente não vai... A igreja não tem que se meter em política para mudar o Brasil, não. Longe disso. Um pastor faz muito mais pelo país pregando a palavra do que se tornando senador, como aqui um quer ser. Ele deixa o púlpito da igreja para trocar pelo púlpito do Congresso. É loucura, meu filho. Porque depois que você cai lá dentro, você agora é mais uma pecinha do sistema. Você vai servi-lo. Você vai servi-lo. Fala, Ian. Uhum.
Eu não vou dizer a você que foi uma coisa que eu pensei muito, porque não é verdade. Quando seria lícito pegar em armas contra um sistema como esse? Veja, quando... primeiro você tem que ter um motivo inequívoco, ou seja, não tem mais o que fazer. Os caras vão te matar. Vão acabar com tua família, acabar com teus filhos. Aí você vai fazer o quê? Você morre ou mata. Mas segundo, você tem que ter arma, né? Sim. Aí veja só, deixa eu só comentar uma coisa. Veja só, a gente pode nem falar nisso, a gente não sabe nem pegar numa arma mesmo. Que doidice é essa? Mas compra uma arma e vai defender tua casa sem ter treinamento. O cara toma a arma e te mata. É isso que vai acontecer. A gente precisa ser mais maduro para pensar nessas coisas, sabe? Do que a primeira coisa que a gente faz, nós vamos pegar em armas como os antigos fizeram, mas eles sabiam mexer em armas em primeiro lugar. Depois, existe motivo para isso? Existe necessidade para isso? A gente vai abandonar, por exemplo, você tem igreja, você tem liberdade de culto, tem muita gente ganhando dinheiro na nossa época. Se você não está ganhando, é porque você está fazendo coisa errada. Você não está sabendo trabalhar. Porque se tem gente ganhando, você não está ganhando, você está errado. A igreja está crescendo, nós temos liberdade de culto, agora vamos pegar em arma. Aí tu vai pegar em arma para no dia do Senhor tu estar na guerra e não no culto? Que loucura é essa? Agora, se te impedem de trabalhar, de cuidar dos teus filhos e de cultuar, aí se estabeleceu uma exceção verdadeira. Eu estou certo? Não é por aí? Eu estou pensando agora nisso. Mas se eu tenho... Veja só, o lugar que a gente tem para cultuar. Nós somos os considerados os radicais dos radicais dos radicais. A gente tem um lugar desse para cultuar. No ar-condicionado. Os meninos da gente estão tudo aqui, brincando, aprendendo. Os carros da gente parados ali, um segurança. Passa a polícia de, opa, pastor, tudo bem? Aí eu vou pegar em armas agora para matar. Isso é coisa doido, pô. Não vou fazer isso. Porque eu vou perder tudo que eu tenho para pegar em armas agora. Agora, se chega um tempo que Deus nos livre, disser, rapaz, fecha a igreja, fecha a escola, aí a gente vai começar, se vale exatamente, dá para fazer escondido. É só lembrar, inclusive, do que já fizeram lá atrás. No primeiro século, não era permitido ter culto, e eles não pegaram em armas, não. Eles foram para a caverna, foram para as catacumbas. Aí não muda nada, o exército romano viria, matava todo mundo, acabava com a igreja, acabou-se. O que é bom. Não é bom, a coisa vai ser boa e sempre para todos os efeitos. Ela precisa ter a intenção boa, precisa ter o feito depois e a finalidade boa, né? O propósito alcançado. O propósito irá alcançar. Né? Bom, então, por exemplo, essa questão de armas, da igreja, dos crentes, pegarem armas para sair na guerra, ela é a primeira coisa que tem que ser lida para você se alcança os propósitos. Eu acho que é a forma mais fácil. E assim, tu vai buscar armas para garantir o culto. Aí deixa de ter culto porque tu pegou em arma. Aí é uma coisa, não tem muito sentido não, sabe? O sentido seria, não tem culto. Por exemplo, a gente passou por uma situação dessa. Quem foi que quis pegar em arma? Todo mundo não pensa nisso, né? Aí fecharam a igreja, a gente pegou em quê? Ninguém fez nada. E não está errado, não. Eu não estou dizendo que está errado, não. Nós fizemos o que tinha de fazer para voltar mais rápido. Você vai lutar contra um inimigo que tem a polícia todinha com ele. Aí ele vem, aí você abre, né? A gente não sabia o que era. Todo mundo, aquela agonia todinha. Você vai abrir uma igreja à força.
Aí bate aqui uma fiscalização, aí fecha. Aí mete uma multa, era 50 mil a multa. Aí fecha mesmo, não tem mais igreja, não tem mais dinheiro nem para pagar o aluguel. Agora, na segunda vez que a gente entendeu o que era, entendeu como funcionava, como as coisas estavam, aí a gente disse, não, agora vale a pena enfrentar. E a gente não fechou. Mas a gente sabia que ela era um risco, né? Era um risco. Risco é calculado. Fala, Yuri. Aham. É. E a igreja. Mas não se engane, assim, a gente não tem mais guerra nesse sentido que você está dizendo, né? De navio, de tanque de guerra, não sei o quê. Mas, meu amigo, a gente vive numa guerra todo tempo. Exatamente. E perceba que é um grande esforço nosso aqui na igreja local de não perder essa guerra de linguagem, né? De ser direto, de falar as coisas como elas são, de evitar eufemismo, de ser assim o mais claro possível na linguagem. Porque essa guerra a gente está perdendo. Eu digo o mundo evangélico, está perdendo. Pode ver como os crentes falam, eles falam igual o povo do mundo. Só bota no meio ali a paz do Senhor e benção. O resto fala a mesma coisa, pensa do mesmo jeito. Essa é a guerra que a gente tem as armas, tem os meios para ganhar e a gente está perdendo. E envolvimento político qualquer que seja ele. Mesmo de discussão de mesa do ar, por exemplo. De discussão de boteco, como se chama na verdade. Ou um envolvimento mais claro que haja na política. Uma agente, não sei quanto o governo eleito, para ser presidente. Uma família que guarda o dia do Senhor, como a lei de Deus prescreve, tem mais efeito na política, gera mais efeito na política do que o presidente do país que está lá se matando de noite para causar uma mudança política. Uma família que guarda o dia do Senhor, e isso sem medo de errar. Deixa eu fazer uma comparação de imagem, porque o presidente é só um freio. É só o que o presidente pode fazer é um freio. Já a família é um acelerador. A família ela tem meios de ação. Mas a gente torce isso para não ter que ter as responsabilidades da família, porque ali é o meio de ação que a gente tem. É em nós mesmos e nos que nos cercam. Mas ali você vai ter que ter responsabilidade diária, esforço, luta, todo dia para ganhar aquela política ali, imediata. Mas a gente prefere sentar na frente da televisão do Jornal Nacional, ou assistindo os pingos nos is, né, para quem é mais conservador, e meter o pau em todo mundo. Não vai mudar. Eu comentei isso um dia desse. Eu disse, rapaz, parei de ouvir os pingos nos is. Apesar de ser um excelente jornal, é muito bom, melhor que a gente tem, eu acho. Aí por quê? Porque eu estava perdendo meu tempo.
Todo dia eu sei o que Augusto Nunes vai dizer do STF. Não é não? Eu sei que Ana Paula Henkel vai comparar a política brasileira à americana. E que como a americana é superior. Que aquele que não é muito amigo da beleza, como é? O Fiuza. Fiuza e Zé Maria Trindade. Mas Fiuza vai meter o pau no PT. E Zé Maria vai ficar ali pelo meio do caminho, né? Eu já sei, meu amigo. Eu não vou perder meu tempo mais, não. Agora, mudou o quê? Do último dia que eu assisti para cá? Nada. Aí sabe o que é que eu faço? Eu vou brincar com meus filhos, minha filha, eu vou brincar com. Fazer alguma coisa com Ellen, sei lá. Fazer alguma coisa de futuro. Porque ali eu tenho algum tipo de ação imediata. Lá, nenhuma. Tentem fazer isso, irmãos. Busquem agir da forma boa, segundo intenção, meio e resultado, naquilo que vocês podem agir. E o que vocês não podem agir, aí a gente entrega a Deus. E Deus tem misericórdia de nós. Oi, Yuri. Uhum. É. É boa. Coisa boa. O que é bom é que Deus diz que é bom, né? Tinha intenção boa, era guardar o povo de Deus e a honra é do Senhor. O meio era correto, fazer do jeito que Deus mandou, e o resultado era excelente. Atingiu aquilo que Deus mandou, né? É a mesma coisa da criação. Criação e recriação, tudo é bom. Tudo que Deus faz é bom. Ok? Semana que vem a gente volta a tratar sobre esses temas. São temas bem, mexem bastante com a mente da gente e com o nosso coração. Então vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que nos abençoe, pedir a Raul que, por favor, eleve sua voz e agradeça a Deus. Amém. Até mais tarde.